Boa noite a todos. Iniciamos, então, mais uma defesa de TFG do curso de Agronomia. Agora, apresentando, temos a minha orientada, Elisângela, que vai apresentar seu trabalho intitulado Importância da Decomposição de Resíduos de Aveia Preta e Azevém no Sistema de Plantio Direto. Gostaria de agradecer a presença da banca, professor Ricardo, professor Antônio e também todo o auxílio do professor Francisco. Elisângela, então você tem aí aproximadamente 20 minutos para fazer a sua apresentação e pode iniciar a hora que você se sentir confortável. Ok. Primeiramente, boa noite a todos. Estou aqui hoje para apresentar a defesa do meu TFG2, e tem como tema a importância da decomposição de resíduos de aveia preta e azevém no sistema de plantio direto. Desde já eu agradeço à professora Lúria, minha orientadora, aos membros da banca, o professor Ricardo Aiolfi e o professor Antônio Brusamarel. Então, o sistema plantio direto, ele preconiza o mínimo revolvimento do solo, né, na linha de semeadura. Por conta disso, se enquadra no módulo de agricultura conservacionista e sustentável. Ela foi adotada em várias regiões, mas principalmente no Brasil. Dentro desse sistema de plantio direto, o uso da palhada como cobertura de solo traz inúmeros benefícios, sendo alguns deles a diminuição da erosão do solo, a diminuição da germinação de plantas daninhas, além de evitar a perda de água do solo e outros vários benefícios agregados a essa modalidade. Para que saibamos como saibamos que uma planta de cobertura ela é de boa qualidade. Então, precisa se observar o seu potencial de reciclar seus nutrientes, a persistência desse resíduo no solo, a porcentagem de cobertura do solo no decorrer do seu crescimento. Outro quesito muito importante também é a mineralização desses resíduos no solo, que é dependente dos fatores ambientais e químicos, como a quantidade também do material que é depositado e que pode ser definido pela capacidade que os micro-organismos do solo têm de utilizar ele. Observa-se que quando disposto no solo um resíduo com muitos nutrientes, principalmente muito nitrogênio, ou seja, ele tem uma baixa relação carbono-nitrogênio, nota-se uma decomposição mais rápida do que quando comparado com um material de baixo teor de nitrogênio. Deste modo, a cobertura do solo ela está sendo bem manejada. Também vou falar um pouco sobre a ciclagem de nutrientes e a sua importância. Então, a ciclagem de nutrientes ela consiste no quê? Na troca de substâncias, né, nutrientes, entre o solo e a planta. Ou seja, a planta ela absorve esse nutriente do solo para o seu desenvolvimento inicial. Esses nutrientes são acumulados nas estruturas das plantas
E quando elas se tornam resíduos sobre o solo, quando elas são derrubadas, enfim, acontece a sua decomposição, essas plantas devolvem esses nutrientes ao solo, fazendo então a ciclagem de nutrientes. A importância para que haja uma eficiência do uso do solo, onde se aproveite as diferentes fontes disponíveis de nutrientes e para a otimização da produção também. Um fator que é muito importante ser observado é o manejo de dessecação e sem dessecação. Por quê? Porque a dessecação ela afeta muito a taxa de decomposição desse material, o quanto ele vai ficar, a permanência desse material na superfície do solo. É claro que o recomendado seria que esperasse essas plantas realizar o tombamento naturalmente, mas a gente sabe que a maioria dos produtores já tem um cronograma do que vai fazer e muitas vezes não pode esperar todo esse tempo, então ele realiza a dessecação. Porém, uma opção para ajudar, tanto na hora do plantio como no manejo das plantas de cobertura, é entrar com o rolo faca, deitando essa palhada no mesmo sentido que vai ser feito o plantio. Por quê? Porque assim diminui também a quantidade de palha que será cortada pelos discos da semeadora, facilitando o plantio. Então, como eu estou fazendo uma revisão bibliográfica, vou falar um pouco sobre o plantio direto, a palhada e a sua importância, a aveia preta e o azevém, a ciclagem de nutrientes e também a disponibilização desses nutrientes pela palhada da aveia preta e o azevém em consórcio. Então, começando pelo plantio direto. Conforme o avanço dessas tecnologias, né, no abertura de novas áreas no sul do Brasil, os produtores vinham enfrentando grandes percas de solo, ocasionadas por chuvas muito fortes, que levava toda aquela camada superficial, rica em nutrientes, matéria orgânica, levava tudo para rios e córregos que estavam ali próximos às lavouras. Devido à grande ocorrência, né, da degradação dos solos e a exposição desses solos à intensa radiação solar provocada por essa leva desse material, os produtores do norte do Paraná resolveram ir em busca de um manejo de solo para conservar esse solo e evitar as perdas à cultura, que já eram grandes naquele período. Então, para entender um pouco mais o sistema plantio direto, a gente sabe que ele teve início nos Estados Unidos, por produtores dos Estados Unidos e ingleses. E foi aí que os produtores do norte do Paraná foram em busca de práticas que os ingleses usavam para a conservação de solo. Foi dali também que eles viram que o termo plantio direto vem do termo no-till, que significa cultivar diretamente na terra com nenhum revolvimento do solo. Em 1950, se iniciam os primeiros estudos desse manejo com os ingleses e os norte-americanos, que enfrentavam, que, enfim, faziam várias experiências e que estavam tendo vários pontos positivos e motivadores para o possível avanço dessa tecnologia. Só que somente na década de 1970 é que essa tecnologia fez uma grande mudança na agricultura brasileira, onde o Paraná foi o difusor dessa tecnologia no Brasil. O sistema plantio direto assim implantado deu-se por um grande marco no desenvolvimento da agricultura e veio para mostrar a extrema importância até hoje, né? Sendo também referência na disseminação dessa tecnologia em outros países afora. Em 1970 ainda,
Os produtores rurais paranaenses, juntamente com a empresa ICI e a GTZ, no campo experimental do Ministério da Agricultura de Ponta Grossa, deram início a uma longa caminhada de experimentos do sistema plantio direto. Realizaram várias práticas que estão até hoje sendo desenvolvidas. Aí tá o cara que revolucionou a época com o sistema plantio direto. Ele que foi o primeiro aí em busca de conhecimento nos Estados Unidos. Herbert Bartz, um produtor rural do município do norte do Paraná, de Rolândia, foi quem proporcionou e transformou a agricultura brasileira até hoje em dia. Ele, no ano de 1972, foi quem comprou e trouxe um equipamento direto dos Estados Unidos. E sozinho ele começou a fazer os experimentos do cultivo do sistema plantio direto na sua própria propriedade. Nesse período aí, diretamente da Inglaterra, né, chegou uma semeadora chamada Rotacaster, que foi montada na propriedade do Bartz por técnicos que representavam essa marca aqui no Brasil, porém apresentavam uma baixa eficiência no plantio, devido ao seu baixo rendimento operacional, que demorava cerca de 2 horas para fazer 1 hectare. Por que Bartz foi atrás dessas tecnologias dos Estados Unidos? Bartz estava cansado de ver que as suas áreas estavam sendo destruídas pela erosão, provocada pelas grandes chuvas na região naquela época, onde trazia enormes prejuízos, e ele já estava a ponto de abandonar o campo e ir para a cidade, porque ele estava só tendo prejuízos. Procurou alternativas para solucionar esse problema na sua propriedade e nos seus vizinhos. Ele aplicava um modo convencional de cultivo. O que consiste? Consiste na prática de revolvimento das camadas superficiais do solo, onde se tinha o objetivo de fazer a incorporação desses fertilizantes e corretivos. Observava-se muitas desvantagens nesse plantio direto. Dentre elas, a diminuição da fertilidade do solo, né, provocada pelo excesso de desenvolvimento desse solo, facilitava a perda por lixiviação, principalmente em solos arenosos que possuem a baixa capacidade de retenção dos nutrientes. Em solos declivosos, você tem o favorecimento da erosão, aumento do custo de produção, pois exige maiores tratos culturais. O tempo para preparar o solo também era maior. Risco de aumentar as camadas mais profundas em compactação. E uma necessidade maior com implementos para realizar o cultivo. Bartz fez a primeira tentativa dele de acoplando uma caixa de cimento e uma enxada rotativa. E tinha o objetivo de plantar 3 hectares de trigo com esse equipamento. Porém, na época, veio uma chuva de aproximadamente 60 milímetros, que destruiu 40% dessa lavoura. Então, o que Bartz concluiu? Que mesmo qualquer revolvimento no solo, por ele mínimo que seja, promove uma desestruturação no solo e pode ser prejudicial e comprometer a conservação do solo. Aí no ano de 1990, pequenas propriedades ganharam destaque na força do cultivo do plantio direto, sendo mecanizado em solos argilosos lá do norte do Paraná. Os produtores continham apenas maquinários de baixa potência, então eles só tinham semeadoras adaptadas para adoção do sistema plantio direto, que eram muito leves
fazer o plantio. No ano de 2014, a Embrapa de Ponta Grossa fez uma pesquisa sobre a evolução do sistema plantio direto dentro do Paraná. Ela analisou os anos de 2000 a 2014, que mostrou que o plantio direto cresceu cerca de 91% do total das áreas plantadas nesse período. E era considerado bem grande para a época. Então, a palhada e a sua importância. O que é, enfim, a palhada? Como ela atua? Então, agronomicamente falando, a palhada são resíduos mortos de vegetais que estão sobre o solo, assim sendo um elemento muito desejado nas lavouras, pois tem uma importância enorme na proteção do solo. E ela atua contra a ação direta dos raios solares, mantendo a temperatura do solo, retendo umidade, evitando a perda por transpiração do solo, favorecendo a germinação das sementes, como também a diminuição da ação da degradação pela compactação da gota de chuva nesse solo, que consequentemente reduz a erosão, evita a contaminação e assoreamento dos rios e afins. Além disso, reduz a quantidade de incidência de plantas daninhas e doenças de solo, favorecendo também e contribuindo com o controle biológico das pragas e doenças, e aumentando também o teor de matéria orgânica no solo. Quando a quantidade de palhada presente na superfície do solo é muito baixa, a vida microbiana do solo é comprometida, e pela intensidade da radiação solar. E além disso, é mais fácil a retirada desse material por enxurrada das grandes chuvas. Uma cobertura ideal de palhada de solo tem por obrigação oferecer algumas vantagens básicas, como proteger a superfície do solo por um maior período de tempo, né? Que apresente uma decomposição o mais lenta possível, que nessa decomposição proporcione no solo o retorno desses nutrientes, fazendo assim a ciclagem de nutrientes. Ainda uma característica importante é que ela não seja hospedeira de pragas e doenças indesejáveis, que ela permita um fácil manejo na semeadura, né, tanto na semeadura quanto no corte desta palhada, permitindo maior agilidade e eficiência no plantio. E que cubra por completo o solo, né? Para que essa planta não seja hospedeira e também ajude na questão de na questão de doenças e pragas, ela precisa ser uma semente sadia e que preferencialmente tenha tratamentos de semente, né, nessa semente. Então, a palhada ela forma uma película na superfície do solo, protegendo para ficar exposto, para esse solo não ficar exposto à alta intensidade de luz solar, que provoca perda de água por evaporação, proteger contra o impacto de gota, né, no solo, a quebra de velocidade da água que escorre superficialmente no solo, e a rotação de cultura ela atua como uma prática obrigatória para esses restos de cultura que permaneçam sobre a superfície do solo, que não favoreçam a sobrevivência e a multiplicação de pragas e doenças, que é outro fator, que é a utilização de sementes sadias, como eu falei, principalmente de tratamentos de semente.
Então, a aveia preta e o azevém. Eu escolhi a aveia preta e o azevém porque, pensando no agricultor, no pequeno agricultor, é de baixo custo. E são plantas que trazem inúmeros benefícios para o solo. A aveia preta, por exemplo, a Avena strigosa, ela é uma cultura anual e tem o seu desenvolvimento em períodos frios do ano. É muito utilizada como planta de cobertura por algumas características que ela apresenta, que é a sua rusticidade, a alta capacidade de perfilhamento, tem resistência às principais pragas e doenças, alto potencial de cobertura do solo, sendo rápida a cobertura dele, consequentemente tem elevada produção de fitomassa, independente do solo ser pobre ou não de fertilidade, tolera a seca em virtude do seu sistema radicular ser profundo e rústico, tem relação CN maior que 30, apresenta uma baixa taxa de decomposição, quando comparado com uma fabácea, por exemplo. Tem a reciclagem de nutrientes que é eficiente e provoca um efeito alelopático nas plantas daninhas indesejadas. A cultura do azevém, Lolium multiflorum, tem por característica ser anual também. É uma gramínea que tem aptidão forageira, tem facilidade de implantação, possibilita sua exploração e tem alto valor nutritivo. O azevém tem por vantagem para sua utilização a facilidade que ele tem para fazer a semeadura natural pelo seu banco de sementes no solo, além da resistência a doenças, onde por sua vez faz quebra do ciclo de algumas doenças, tem alto potencial produtivo e pode ser utilizado em diferentes situações. Por sua vez, tem o seu sistema radicular muito ramificado, bem denso, tem aptidão, aptabilidade à maioria dos solos, tolerância à umidade, porém não em excessos, ajuda com o aumento da fertilidade do solo onde ele está sendo implantado. A aveia preta e o azevém em consórcio, eles só trazem inúmeros benefícios. Eles apresentam raízes que ajudam a promover a recuperação de nutrientes lixiviados que estão em profundidade no solo, devido às suas raízes que são profundas e densas. Observa-se também a disponibilidade desses nutrientes depois de decompostas. As raízes, elas formam vias, depois de mortas, elas formam vias no perfil do solo, que facilita a chegada do potássio nas camadas mais superiores do solo, visto que o potássio ele é presente nas camadas mais superficiais do solo. Em uma relação de solo, planta, animal, atmosfera, a ciclagem dos nutrientes é denominada pelo fluxo ou a movimentação desses nutrientes. Os fatores bióticos e abióticos também interferem na disponibilidade dos mesmos no cultivo. A decomposição da massa verde é a principal variável da ciclagem de nutrientes, onde ela tem uma relação direta com a capacidade de absorção das diferentes espécies de cobertura. Essa dinâmica se dá através da decomposição do material vegetal e da sua relação CN, né, carbono-nitrogênio, com o volume produzido da massa da forageira. Além também da condução de manejo, fertilidade e o pH desse solo. Nesse sistema de ciclagem de nutrientes, temos um desequilíbrio. Por que um desequilíbrio? Porque
A, a ocorrência do processo de mineralização, juntamente com a extração de nutrientes realizado pelas plantas e a perda até por erosão, são muito maiores do que a entrada desses nutrientes pela composição da matéria orgânica no solo e também pela alteração dos materiais primários. Por isso, o controle da decomposição da matéria orgânica é feita por principalmente por teores de nitrogênio e carbono, que é a relação CN. Na ciclagem de nutrientes, primeiramente ele é consumido o material vegetal, ele é consumido por organismos como insetos e minhocas, que proporcionam a fragmentação desse material em resíduos menores e são transportados nas camadas mais inferiores do solo. Depois disso, entra a ação dos micro-organismos, que começam a decomposição e a mineralização desses resíduos já em profundidade, no qual são transformados em nutrientes que as plantas utilizam e também acontece a formação do humus, que é o produto final da decomposição dos resíduos intermediários. A ação microbiana no solo sofre influência da temperatura, da aeração e da umidade. A velocidade de decomposição é afetada pela umidade e a aeração, que são fatores independentes. E a temperatura confere a atividade microbiana pela quantidade de micro-organismos presentes no solo. Então, a liberação de nutrientes pela palhada de aveia preta e azevém. Essa liberação é através da decomposição da palha. Depende de vários fatores, onde ela pode ser rápida e intensa, como ela pode ser lenta e gradual. Os fatores que podem afetar e variar pode ser a interação da espécie que está sendo utilizada, a forma de manejo da fitomassa, em que período é feita a semeadura e ou seu corte, umidade e aeração do solo, temperatura ambiente, quantidade da ação e ação dos ação macro e microbiológica, a parte química relacionada à decomposição da palha e o tipo de solo onde ela é implantada. O nitrogênio, Lang fez um estudo e observou que o nitrogênio liberado da palhada de aveia preta em um estágio vegetativo de 94 dias teve uma quantidade de 75 kg de nitrogênio por hectare. Já quando observado em seu florescimento, que tem 103 dias, este valor sobe para 163 kg de N por hectare disponibilizados. E quando observado no estágio de pleno florescimento, que é de 116 dias, esse valor sobe um pouco mais ainda, para 180 kg de N por hectare. Então, a produção de matéria seca aumenta quando disponibilizado o N em adubação por cobertura. Em virtude disso, aumenta o acúmulo de nutrientes nos órgãos vegetais. Também contribui para a diminuição da relação carbono-nitrogênio dos resíduos vegetais. E favorece a decomposição dos micro-organismos, assim, liberando os nutrientes que estão nos tecidos vegetais. A decomposição do fósforo. Então, Andrade avaliou que num sistema uma condição sem pastejo dessa palhada no solo, consorciada na aveia preta mais azevém, quando disponibilizado com uma condição de pastejo, ela teve
valores de 8,9 a 10,3 quilos de fósforo por hectare disponibilizado. Já quando disponibilizado em uma condição sem pastejo, esse valor é de 12,5 a 17,3 quilos de fósforo por hectare. Nesse mesmo estudo, ele também analisou os valores de potássio disponíveis nesse consórcio, que variaram de 48 a 57 quilos por hectare, considerando o sistema sem pastejo, que foi onde teve a maior intensidade de recebimento da adubação nitrogenada no inverno. Aos 18 dias desse resíduo no solo, observa-se que 29% a 45% desse potássio estão presentes ainda nesse solo para decomposição. Por quê? Porque o potássio é um nutriente disposto em grande quantidade nos tecidos vegetais. Por isso ele tem a capacidade de liberação quase que por total nas primeiras semanas desse resíduo vegetal, pois ele se apresenta de forma iônica nos tecidos. Concluindo, o sistema plantio direto é de fundamental importância para a conservação de solo, tanto para manter as suas características, seus aspectos químicos, físicos e biológicos. Aumenta a fertilidade do solo e a produtividade das áreas agrícolas. Quanto mais palhada nesse solo, maior vai ser a conservação da temperatura, mantendo umidade do solo, reduz a quantidade de incidência de plantas daninhas e doenças do solo, promovendo também a atividade biológica e aumentando a matéria orgânica dele. A aveia preta e o azevém possibilitam recuperar nutrientes que se encontram lixiviados, pois tem o sistema radicular profundo e bem rústico. A aveia preta representa alta capacidade de produção de matéria seca, onde ela possibilita cobertura total e rápida desse solo. Por isso é um bom aspecto para ser utilizado. E a aplicação de nitrogênio em plantas de cobertura aumenta o teor da matéria seca produzida. Consequentemente, aumenta a reciclagem de nutrientes. Bom, da minha parte seria isso. Muito obrigada pela atenção de todos e fico disposta às perguntas. Parabéns pela sua apresentação, Elisângela. Você gastou aí aproximadamente 30 minutos na apresentação. E agora eu passo a palavra diretamente à banca, iniciando com o professor Antônio. Muito boa noite a todos os que estão nos assistindo. Desde já gostaria de agradecer aí o convite da Elisângela e da professora Lúria para me fazer presente aqui nesta banca. Te parabenizo aí, Elisângela, pela sua apresentação. Vou fazer alguns apontamentos aí, né, algumas críticas construtivas em relação à tua apresentação. Seria importante, né, se tu tivesse colocado mais figuras na apresentação, né, às vezes você está apresentando uma informação num slide, e é bacana quando tu apresenta uma imagem que esteja remetendo, né, aquele assunto que tu está falando ali, né, e isso é bacana porque vai ajudando, né, a questão visual, né, e o áudio, né, isso ajuda também a prender a atenção, né, de quem está assistindo, e também aumenta, né, a capacidade de compreensão, né, do pessoal que está assistindo. Tá? Poderia ter colocado mais imagens, né, tinham bastante slides que eram apenas o texto. Tá?
Em relação aí nos teus slides, tá? Tinham bastante frases longas, tá? Tem que tomar um certo cuidado com frases longas. O ideal é trabalhar com tópicos, tá? E aí você, né, baseado naquele tópico, você vai explorando, né? Você vai falando em relação àquilo que tu vai lembrando em relação àquilo, tá? Às vezes, quando tem uma frase muito longa, de 3, 4, 5 linhas, que não tem como você reduzir o texto, tem algumas estratégias, como, por exemplo, você grifar de negrito, sublinhado, às vezes mudar a cor, tá? De algumas palavras-chave, e isso torna um pouco menos cansativo para você, para quem está vendo, né, aquela frase grande. Então, são algumas críticas, né, que vão te ajudar aí futuramente, caso tu for fazer apresentações. Muito bem. Em relação às citações e referências, tá? Tu precisa dar uma boa conferida. O teu trabalho é uma revisão bibliográfica, tá? Tu fez bastante citação, referência, e tu tem que passar um pente fino, sentar com calma ali, tem várias coisas ali que estão fora das normas, tá? Nada de exorbitante, tá? Mas tu tem que sentar e realmente olhar como é que é o padrão e você conferir e fazer o ajuste. Tá? Coisa simples aí de resolver. No teu resumo, aí eu não vi o objetivo do teu trabalho lá, tá? Então acrescenta o objetivo dentro do teu resumo lá, que daí fica claro, né, o que você quis fazer no teu trabalho. Eu senti falta de um material e métodos dentro do teu TFG de revisão de literatura, tá? Enfim, não sei se foi criado, né, eu acredito que não ali, um modelo específico, né, de revisões de literaturas, mas seria importante se tivesse materiais e métodos para falar que é uma revisão bibliográfica acerca de tal assunto, né, onde, digamos, foi ser baseado em livros, artigos de tais revistas, né, para ter um embasamento teórico, né, para fazer esse levantamento de informações, né, e ali também você tem a oportunidade de dar uma justificada, né, do porquê, né, você voltou os olhos, né, para a aveia preta, né, e para o azevém também dentro desse contexto. Tá? Em relação, né, à tua revisão bibliográfica, né, tu fez uma revisão, né, no geral bem ampla, né, alguns momentos bem generalistas, e numa parte inicial da tua revisão bibliográfica, tá, e eu chamo a tua atenção para você sentar com calma, dar uma lida de novo, porque tem parágrafos que estão desconectados, tá? Existem frases que não se conectam direito, tá? Então é só você parar, dar aquela lida, e aí você vê, a hora que começa a travar a leitura, tem que fazer um ajuste ali na conexão das palavras, e daí você consegue melhorar a fluidez da leitura. Tá? Tranquilo de fazer, tá? Só tem que tirar o tempinho lá, sentar, fazer a leitura do texto inteiro e remover essas partes ali que estão travando a leitura. Isso, né, ele acontece em vários momentos ali do início do texto até chegar lá no item 2.5, que é a ciclagem de nutrientes. Desse item em diante, tu deu uma melhorada, assim, muito boa, tá? Na forma de você escrever, tá? Tava muito mais fluido, tá? Então, tu pode se basear ali a partir do item 2.5 para tu trabalhar mais ou menos naquela forma de escrita, né? Nas partes que vêm antes, tá? Isso é importante tu fazer o ajuste. Tem um momento no texto, Elisângela, que tu comenta que no Brasil tem grande variedade, né, de espécies de aveia, né? Apenas cultiva-se aveia preta. E aí eu te pergunto, será? Quantas espécies a gente tem aí de aveia cultivada no Brasil? Várias, inúmeras. Aveia preta, aveia branca. Então, a aveia preta e a aveia branca, tá? São essas duas que se cultivam. E aí todo o teu embasamento, né, ele foi em cima da aveia preta, né? E aí eu te pergunto, né, por que não em cima da aveia branca também? Em um momento tu comentou ali da questão de ser
economicamente barato, por exemplo, pensando do ponto de vista aveia preta e o azevém, mas eu não vejo uma diferença de questão de custo, né, em relação à aveia branca. E por você ter explorado bem a questão da aveia preta e deixado de lado a aveia branca, tu acha que a aveia preta, por exemplo, ela é bem mais utilizada como uma espécie de cobertura do que a aveia branca? Tu chegou a pesquisar isso em comparação com a aveia branca? Tanto o que eu observo aqui, principalmente na região aqui, a maioria é utilizada a aveia preta e não a aveia branca. Por isso me veio aquele toque da aveia preta, de ver o porquê que ela era mais utilizada. Não cheguei a comparar com a aveia branca, seria um ponto também a ser comparado. Mas levando em consideração aqui próximo do que eu vejo, a maioria dos produtores utiliza a aveia preta. Eu acho que vale a pena tu fazer um link em algum momento ali no texto e tu fazer uma breve comparação da aveia preta em relação à aveia branca, tá? Questão de ser mais ou menos utilizada como espécie de cobertura, talvez em capacidade de toneladas de produção de biomassa, né? Biomassa verde ou biomassa seca. Eu acho que vale a pena, isso é importante tu explorar isso também. Muito bem, você comentou lá no texto sobre a velocidade da decomposição, né, da palhada, que ela é afetada pela umidade, pela aeração e pela temperatura. Mas você não explorou, tá, como que é a influência de cada um desses, da umidade, da aeração, da temperatura, tá? E eu queria saber de ti, pensando em velocidade de decomposição da palhada, né, quando que a palhada vai ser decomposta de uma forma mais rápida, por exemplo? Eu creio que seja quando ela estiver mais exposta, né, às condições ambientais. Quando ela está ali no período inicial de quando é implantada a outra cultura de interesse, e que ela fica mais exposta à radiação solar, à umidade, né, à chuva, Temperaturas etc. mais altas ou mais baixas? Temperaturas mais altas, creio eu. Sim, tá. Então, E explore, então, esses assuntos, tá? É importante você explorar, né? Você fala da questão da palhada, da importância dela, então explore também esses pontos, né, que estão relacionados a essa velocidade da decomposição da palhada, né, dessa transição, né, da palha para o solo, né, dessa ciclagem de nutrientes. Uhum. E aí, ao final, né, da tua revisão, é importante tu fazer um fechamento das ideias, né? Tu vai seguindo o contexto e pum, tu para assim abrupto, tá? Então é importante tu fazer um parágrafo para dar um fechamento das ideias. Eu até fiz uma sugestão ali no teu arquivo, que a primeira parte da tua conclusão eu vejo que ela entraria dentro dessa questão de um fechamento, tá? E não necessariamente como uma conclusão, tá? E o restante que está na conclusão, lá eu vejo que poderia ser daquela forma, tá? E pensando aí na importância, né, dessa palhada, né, como uma disponibilizadora aí de nutrientes, para quais nutrientes tu acredita que seria interessante, por exemplo, pensar numa adubação de sistemas, né, de você fazer uma adubação, fazer um cultivo, por exemplo, de aveia ou azevém no inverno, fazer uma adubação, seja de nitrogênio, fósforo e potássio ali, pensando nesses nutrientes serem fornecidos para culturas subsequentes, né? Tu chegou a ver alguma coisa se fosse nitrogênio, fósforo, potássio aplicado ali para disponibilizar lá, qual desses nutrientes seria mais interessante pensar nessa adubação de sistema? Eu não cheguei a ver, mas creio eu que seja o fósforo, né? Que ele é menos móvel e pensando dele estar mais em profundidade, acho que seria mais interessante uma adubação de fósforo. Entendi. Em alguns momentos tu comenta da importância do nitrogênio nesse sentido, tá? Então, eu lembro que ali tu explorou alguma coisa no nitrogênio, talvez explorar alguma coisa sobre o fósforo, o potássio, também nesse sentido, pensando na ciclagem de nutrientes, tá? Vejo ali que seria importante.
Muito bem. Eu deixei mais algumas considerações ali no arquivo, tá? Vou estar te mandando aí na sequência. Minhas considerações aí foram essas. Agradeço novamente o convite e passo a palavra à professora Lúlia. Muito obrigada pelas suas considerações, professor Antônio, muito pertinentes, com certeza a gente vai utilizar, algumas a gente já tinha comentado, né, Elisângela? Sim. Sobre essa padronização aí em relação às revisões, acho que é algo que a gente vai ter que conversar realmente aí entre os professores. E agora, então, eu passo a palavra para o professor Ricardo fazer as suas considerações. Boa noite, Elisângela. Boa noite, professora Lúlia. Muito obrigado pelo convite para fazer parte da banca. Boa noite também, professor Antônio, o nosso outro membro da banca, professor Francisco aí dos bastidores. Elisângela, vamos lá então. Eu vou utilizar meu tempo aqui fazendo comentários sobre a tua apresentação, teu material escrito, e depois eu tenho algumas perguntinhas para te fazer também. Nada demais, tá? Primeira coisa com relação à apresentação, coisas que a gente precisa destacar, é de que tu me conhece, tu sabe que eu sou às vezes um pouco dinâmico demais, às vezes eu falo ligeiro demais, e às vezes eu fico esperando isso das pessoas também nas apresentações. E principalmente por ser o teu TFG, por ser o teu último trabalho da graduação, eu sempre espero a pessoa mais animada, eu espero a pessoa assim, motivada, sabe? Eu entendo que o nervosismo ele existe, é natural, né? Então a gente sempre leva isso em consideração, mas eu sentia você assim muito, sabe, devagar na tua apresentação, tá? Isso é algo assim que pesa para mim, porque sinceramente, imagina você dando uma palestra de 1 hora para um grupo de pessoas, sempre num tonzinho de voz baixinho, o pessoal não aguenta, tá? Então isso é uma dica importante que eu acho que tu precisa dar uma melhorada, tá? Eu acredito assim que tu estava lendo bastante teus slides, né? Eu acredito que tu tivesse ali algumas anotações que tu poderia estar lendo elas, era o que passava para nós, pelo menos vendo aqui remotamente, a gente tem essa dificuldade, né, de entender direito qual que é a dinâmica que o acadêmico está utilizando da apresentação, mas acaba que a tua apresentação, ela foi, por exemplo, o próximo slide a gente já esperava que seria um slide com um texto, tá? Tu parece que no começo tu estava indo muito bem, com várias imagens, tu estava destacando coisas importantes e parece que tu cansou de fazer slide e dali para frente parece que tu fala, quer saber, eu vou deixar texto em tudo isso aqui e segue o baile. É o que passa, tá? Mas eu sempre falo na banca, nós que estamos desse lado fazendo uma avaliação, um julgamento, entende? Tem coisas que tu não precisa considerar se tu achar que não tem nada a ver, tá? Então, outra coisa, né, com relação ao tempo, né, tu passou um pouco ali do tempo estipulado e eu acho que tu gastou tempo demais falando sobre plantio direto. Tu falou dentro dos teus 30 minutos da apresentação, se a gente fosse colocar em proporção, eu acho que tu falou muito pouco do teu tema, de fato, do TFG, que era decomposição, aveias e vem, ciclagem de nutrientes. Sabe, eu sempre penso assim, de que, você já tem a banca que, em tese, já sabe sobre o plantio direto, então tu poderia só pincelar o plantio direto e ir para o teu tema. Então, acho que tu poderia ter feito um pouco mais isso como apresentação, tá? O teu trabalho escrito, o professor Antônio também fez pontuações importantes, principalmente no sentido de ser uma revisão de literatura. Eu acho que os trabalhos de revisão de literatura, eles são bastante importantes, porque eles concentram conhecimento, né? Então, sempre eu enxergo a revisão uma maneira de o indivíduo que tem um interesse grande sobre um tema, ele reunir, né, diversos conhecimentos dentro do trabalho dele. Porém, acaba que uma revisão de literatura, ela precisa estar bem organizadinha, assim, do ponto de vista de
referências, do ponto de vista, né, de os teus itens, né, dentro do texto estarem bem distribuídos. Então, eu concordo com tudo que o professor Antônio comentou, tá, sobre o teu trabalho escrito. Tu vai ter um período, né, para tu organizar o teu trabalho, que eu acho que é importante que tu gaste tempo no teu trabalho, tá? É importante que você tire o tempo para fazer o teu TFG redondinho nessa sequência, tá? Para deixar ele ajustado para ficar de acordo com aquilo que de fato seria, tá, uma revisão da literatura, tá? Algumas coisas que eu queria te perguntar, aqui tu mencionou, deixa eu só organizar minha tela aqui para eu me achar aqui, que tu mencionou no teu trabalho que eu acho que são importantes, tá? Primeira delas que eu queria te perguntar, como que o rolo faca ele influencia na decomposição da planta de cobertura? Não cheguei a ver a fundo essa parte aí de como ele proporciona essa parte da decomposição, mas ele ajuda na parte do plantio, né? Para a semeadora chegar ali e ter uma maior facilidade na entrada, né? E no tombamento, que o rolo-faca ajuda no tombamento dessas plantas, né? Não cheguei a ir a fundo nessa parte. Mas é nesse sentido, porque quando ele promove esse tombamento, né, ele aumenta a área da planta que vai ficar mais próxima do solo, né? Então, consequentemente, isso influencia diretamente também nas taxas de decomposição, tá? Uma outra coisa que eu acho importante destacar para nós discutir é o seguinte, vamos considerar só o sul do Brasil, tá? Só a região sul, em que a gente tem um período bem característico de inverno. Como que o tamanho do inverno ele pode influenciar a taxa de decomposição dos resíduos? Pela temperatura, né? Que, tipo, quanto mais frio, talvez essa decomposição seja mais lenta. E então esse resíduo ele vai permanecer por um maior período de tempo em cima do solo. Eu acho que seria mais ou menos nesse sentido. Certo. É que quando eu te pergunto sobre o